Olá, você que está ligadinho aqui na BMC News, o programa Sou Bem Sucedido. Que bom ter você aqui. E hoje nós vamos falar algo muito importante. Para que a gente possa ter sucesso, uma das coisas que é fundamental é a gente ter foco e disciplina. Você tem foco, tem disciplina? Hoje a ansiedade a gente sabe que atrapalha muitas pessoas. A pessoa fala, eu não consigo focar, é a tecnologia, mas a gente vai resolver esses problemas mostrando para vocês solução. E o meu convidado de hoje, gente, é uma pessoa muito querida. Ele tem vários best-sellers, tá? Só esse livro que está na minha mão aqui, que é A Semente de Deus, que foi o primeiro best-seller dele, está em mais de 51 países. E ele tem aí quase, quantos livros mais ou menos? 25 ao longo da carreira. 25 durante a carreira. Eu estou recebendo aqui hoje esse escritor, palestrante e muito mais, César Romão. Meu amigo, que bom te receber aqui, hein? Obrigado, viu? Prazer em retornar ao seu programa. Que bom, verdade. Tem a oportunidade de estar com a gente aqui. É verdade. Fez, né? É verdade. César, esse livro está em 51 países. Esse foi o meu primeiro grande best-seller. Ele conquistou o mundo, abriu as portas do mundo, né, para a minha literatura. Sim. Com isso eu consegui levar o Brasil também a todos esses países hoje, países até muito difíceis, né, de ter sucesso literário, como a Rússia, a Itália, né, que é um berço de literatura. Sim. Também. A Itália hoje é o meu segundo maior público depois do Brasil. Sim. Ô César, você acha que esse sucesso em vários países, até alguns mais difíceis como a Rússia, você acha que o que levou as pessoas a lerem o seu livro, claro que são obras-primas, porque seus livros são muito bons, mas você acha que a sua mentalidade, por exemplo, a sua ideia, a sua proposta, ela está muito ligada a esses países que são mais difíceis? O que você adere a esse tanto sucesso? Até um bom tempo atrás, Júnior, eu não entendia muito bem, porque quem não conhece a causa não repete o efeito. É verdade. Então eu não conhecia muito a causa, né? Por que disso? Até que um dia, no lançamento do meu primeiro livro, que é esse, na Itália, o meu editor italiano, Maximiliano Pilotti, assim que o livro ficou pronto lá, Il Seme di Dio, faz tanto sucesso lá como aqui, ele me disse, Romão, você sabia que você tem uma escrita e uma linguagem mundial? Aí eu perguntei, falei, como é que é isso? Ele falou assim, os seus livros, as suas obras não precisam de fazer muitas adaptações, é só fazer versão. Você fala de uma maneira muito simples e que é fácil de você transcrever. Então, praticamente, os seus livros, em todos os países que eles forem transcritos, eles vão encontrar os termos que são comuns entre as pessoas. Sim, sim. Nem eu sabia disso, que eu tinha uma linguagem mundial na minha escrita. Né? E aí eu descobri a causa. E aí eu fiquei atento ao efeito. Então, ao longo da carreira, você sempre vai encontrar, seja qual for a sua carreira, você sempre vai encontrar alguém tentando tirar você do seu foco. Né? Isso é verdade. Mas, senhor, por que você não escreve sobre isso? Por que você não escreve sobre aquilo? Por que você não faz assim? E, na realidade, eu nunca me rendi. Eu mantenho a minha maneira de escrever até hoje. Eu estou lançando agora aí recentemente um livro, Ensinamentos Bíblicos para o Sucesso. Ele tem 60 ensinamentos bíblicos. Você lê, cada capítulo foi escrito em 1.800 caracteres. Isso significa que você lê em 3 minutos cada capítulo. Então, ao terminar o livro, você aprendeu 60 ensinamentos bíblicos. E é uma coisa muito interessante, porque nesse livro também eu mantenho, mesmo no mais recente, né, eu mantenho essa maneira que eu não sabia que tinha, né, não sabia que isso tinha um nome, linguagem mundial na escrita. Né, e não mudei, eu mantive o meu foco. Né. Foco é uma palavra, vem do grego, focus, né, significa pira, que era onde eles acendiam, né, a fogueira, a chama. Então, as pessoas que mantêm o foco são as pessoas que mantêm a sua própria chama acesa durante o tempo que eles querem realizar algo. Você sabe que eu acho que você é um dos pioneiros, e se não foi o primeiro, a utilizar passagens bíblicas nas escritas, nos ensinamentos cotidianos. Hoje a gente vê muitos escritores aí, muitos players famosos, palestrantes utilizando, mas é algo que você já utiliza há muitos anos, ao ponto de que esse livro aqui, né, vou mostrar de novo, A Semente de Deus, ele foi lido pelo cardeal Bergoglio, pelo Papa Francisco. Exatamente. Né?
Como é que você descobriu que o Papa Francisco leu? E também, né, já juntando a pergunta, você foi um dos pioneiros a colocar passagens bíblicas dentro das suas escritas, dos seus livros. Aqui no Brasil eu poderia até dizer que sim, né, porque eu comecei em 90. Nos Estados Unidos já era muito comum, então Joseph Murphy, Emmett Fox, Og Mandino, que foi meu grande mentor, e tantos outros autores já mantinham essa tradição, né, de usar passagens bíblicas. Aqui no Brasil, quando eu comecei, não tinha ainda. E o Papa Francisco, ele teve acesso ao meu livro porque a Semente de Deus, Semente de Dio, quando saiu na Itália, fez muito sucesso e o livro chegou a ele. Inclusive, esse livro em italiano é vendido na livraria do Vaticano. Se você entrar no Vaticano lá, eu não tenho todos lá, mas tenho só esse, já está muito bom, né? E quando ele tomou conhecimento desse livro, ele me fez uma homenagem, através de adidos do Vaticano, me mandou uma bênção apostólica com o selo do Papa. Para mim é uma honra imensa, né? Para mim foi uma emoção muito grande. Mas o livro tem esse jeito dele. Outra coisa, você vê que interessante. Esse livro ele tem um defeito. Ele tem um defeito. Qual defeito? Quando você lê, você vai descobrir. E aí muita gente liga assim para mim e fala assim: Romão, pessoas ligam, outras escrevem, né? Por que você não corrige isso? Eu falo, de jeito nenhum. Vai que o sucesso está aí, né? Então, eu sou tão focado que mesmo que algumas pessoas considerem que é um erro, que é um defeito, eu mantenho, porque eu não acho que é. Aliás, é até bom, porque nada é tão perfeito, né? Sim. E hoje esse livro ele está em 51 países. Exatamente. E qual país que você acha assim, que mais... Primeiro, o Brasil foi uma coisa muito instantânea. O Brasil, quando esse livro saiu, na década de 90, rapidamente ele foi para as listas de mais vendidos, ficou durante muito tempo. Alguns editores dizem que deveria estar ainda, mas a lista só tem 10 lugares, né? Então precisa haver um movimento ali para os autores que estão chegando. E eu tenho um editor de uma revista que me disse assim: Romão, já tá bom, cara. Ele nunca vai parar de vender. Ele não vende porque está na lista, ele vende porque é um livro fantástico. Então, mas ficou muito tempo em todas as listas de jornais e revistas do Brasil. E ele foi praticamente pioneiro, porque ele abriu essa história da espiritualidade também. Sim. Dentro do mundo corporativo, dentro do dia a dia das pessoas. As pessoas eram religiosas, elas não eram espiritualistas nessa fase. E esse talvez tenha sido o primeiro livro espiritualista aqui no Brasil. Sim. Quando a gente fala de foco, por que o brasileiro tem tanta dificuldade de ter foco e disciplina? É cultural, você acha? Aonde está o gap, assim? Nós temos alguns tipos de foco. Né? Tem 3 tipos de foco que as pessoas precisam entender. Primeiro é o foco visionário. Que Anota aí, vai anotando aí, pessoal. Aquilo que ninguém viu ainda, né? E você viu. Aí vem o foco comportamental. O que é o foco comportamental? Você vai criar um comportamento que está de acordo com aquela sua visão. Sim. E aí tem o foco do consciente, que é você colocar em prática o seu comportamento que você terá. Então vamos supor, quando eu imaginei esse livro, esse é um livro inspirado, não foi um livro criado, ele veio por uma inspiração. Eu tenho 2 modelos de literatura, o inspirado, que é esse, e alguns mais, e tenho o de ideias. Por exemplo, esse mais recente, Ensinamentos Bíblicos para o Sucesso, é um livro de ideias, né? É um estudo bíblico, onde eu selecionei, então é um livro de pesquisa. Você precisa entender esses 3 tipos de foco e colocá-los em atividade. Então, é o foco visionário, o foco comportamental e o foco consciente. Tem que separá-los e atuar com eles. A gente, para levar o que a gente tem de ideia no coração, na mente, a gente precisa manter o nosso fecho amarrado. Sabe? É como se tivesse um monte de pedacinho de madeira ali, né?
Então você precisa manter aquilo amarrado. Em resposta à sua pergunta, mais diretamente, ninguém que está trabalhando com arado olha para trás. Pelo menos eu, em todo o meu tempo de interior e atualmente, quando visito o interior, se a gente vai ainda a algum lugar que alguém está trabalhando com arado, ele está concentrado no Sim. arado. Ele não olha lá atrás, Sim. nem olha se a semente ficou ou não, né? Ele continua. Primeiro ponto, o brasileiro olha muito para trás. Olha só. Primeira coisa. É cultural isso? Eu acho que é condicional. Condicional. As pessoas foram condicionadas. E por que as pessoas perdem o foco? Pelo empobrecimento da mente. As pessoas vão empobrecendo a sua mente. E aí elas saem do rumo. Sim. Sair do rumo é normal. Mas é normal também você voltar para o rumo. E o brasileiro, ele é muito zapeador, né? E ele acha que ele zapeando, ele está integrado. Por exemplo, fica lá no controle remoto na televisão, né? Pá, 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 pá. Ele acha que ele está assistindo todos aqueles canais. Na realidade não está. 10 segundos depois ele nem sabe qual foi o canal que passou, onde é que ele viu aquilo. Não está vivenciando aquilo. Exatamente. Ele assiste um filme, sai do cinema e não lembra o nome. Não lembro o nome do ator principal, não lembro o nome. Ele assistiu o Oscar, mas não sabe quem ganhou de melhor filme. Né? Ele não sabe que Ainda Bem que Estou Aqui é um filme brasileiro, por exemplo. Mas ele assistiu. Fora isso, acontece a mídia social, como você citou muito bem, João, também. As pessoas zapeiam demais. Só que não tem efeito nenhum. Não tem foco. Você não escolhe aquilo que você precisa, aquilo que é importante para você. Como é que eu arrumo isso? Olha, eu vou te dar um exemplo meu. Não, então você segura aí, porque se você quer ver o exemplo dele e como ele resolve isso, você vai esperar porque a gente vai para o rápido intervalo e daqui a pouquinho a gente volta. Estamos de volta aqui no programa Sou Bem Sucedido. Estou recebendo aqui um grande amigo, César Romão, grande escritor, grande palestrante, mas estava falando para mim de como você resolve isso daí, né? Como é que então é? Olha, talvez o mal da humanidade hoje seja o excesso de oferta. Né? As pessoas têm tanta oferta, você pedir para alguém fazer uma compra de uma pasta de dente no supermercado para você, ele te manda 200 modelos ali, né? 200 tipos para... Então, o excesso de oferta tirou muito o foco das pessoas. Sim. Como é que eu atuo nesse excesso de ofertas? Por exemplo, vamos aí às mídias sociais. Eu só sigo coisas que estão relacionadas a César Romão como pessoa e a César Romão como profissional. Fora isso, você não vai encontrar nada nas minhas mídias sociais. Sim. E assim eu o faço, inclusive na minha carreira, nos meus estudos. Você está querendo dizer assim, que você segue, seja a sua vida... Estou perguntando assim para o pessoal entender melhor. Seja a sua vida profissional, pessoal, aquilo que te agrega e acrescenta. Se não agrega e não acrescenta... É perder tempo. É perder tempo. É piscar no escuro. Legal. Entendeu? Por exemplo, eu sigo você, que tem um trabalho maravilhoso, estou sempre ali acompanhando A recíproca é verdade. as suas mensagens, os seus programas. E é isso. Quando a gente acaba de assistir o Júnior, aprendeu alguma coisa. Ótimo. Agora, bom, mas isso aqui é engraçado. Bom, mas acrescentou o quê? Você perdeu minutos e minutos da sua vida. Sim. E daí? Então, nós temos que ser construtores da nossa existência. E a sua existência vale mais o caminho do que o objetivo. É no caminho que você vai aprender. As pessoas colocam o objetivo e vão direto para o objetivo. Chega lá, não sabe o que fazer. Por quê? Porque não aprenderam durante o caminho. Ou seja, eu estou seguindo aquilo que não me agrega, então aquilo não está me ajudando a nem ter descanso ou ter, vou relaxar. Está tirando você do foco, então. Exatamente. Lembra que eu falei no comecinho aqui? Focos, né? É fogo, é braseiro, é você manter acesa a sua chama. Quando você vê algo que não faz parte do seu universo de atuação, ou seja religioso, ou universo de trabalho, ou até
da sua crença, não acrescentou nada para você. Sim. E o que ele está falando aqui, pessoal, algo tão importante, tão sério, porque para e pensa, que legal, eu quero ver alguma coisa para me distrair, mas veja, essa distração ela está sendo tanta perca de foco que quantas vezes a gente vê pai, a gente vê mãe, a gente vê filho trocar essa convivência familiar por ficar nas redes sociais. Isso é grave, né, Romão? Nós somos viciados por emoções e sentimentos. Sim. As emoções e os sentimentos são transformados em enzimas. E essas enzimas se alojam no nosso cérebro na área viciante ou não. A dopamina, por exemplo? Então, o que acontece? Às vezes, por que a pessoa não consegue ficar um minuto sem o telefone? Né? Já viciou. Né? As enzimas que ele gerou enquanto ele usava já avisam o cérebro, olha, você não pode ficar sem pôr a mão no seu telefone, você não pode ficar sem dar uma roladinha na sua tela. Steve Jobs, quando criou o primeiro iPhone, ele fez uma coisa sensacional que é válida. Você tem um telefone aí fácil ou não? Tem, o meu está aqui. Ok, então tá bom. Coloca essa tela de frente para você. Certo. O que é que você está vendo aí? O que eu estou vendo? Estou vendo as minhas filhas. Está apagada a sua tela? Deixa ela no desligadinho aí. Agora está apagada. Isso, põe para você e o que você está vendo aí? Estou me vendo. Isso mesmo. Steve Jobs, quando criou essa tela, ele quis mandar a tela válida até hoje, desde o primeiro iPhone. Ele quis mandar uma mensagem para cada um de nós que iríamos usar o celular. Antes de tudo, olhe para você. Romão, cara, olha que loucura isso. Olha como é que são as coisas. Parece coisa de Deus, né? Eu estava esse fim de semana mexendo no meu celular e aí tem uma configuração no próprio iPhone que quando ele olha para você, a tela não liga. É somente se você colocar. E eu fiz isso no meu celular, né? Ou seja, isso é uma função que o Steve Jobs colocou no seu celular, porque os outros celulares não têm isso. Olha que loucura. Agora está dando essa explicação que eu não sabia. Olha que interessante. Que legal, cara. O que os outros celulares fizeram sem saber? Copiaram a tela preta. Eles não sabiam por quê. Sim. Eles não sabiam a função. Sim. Então, os outros fabricantes de celulares hoje, qualquer celular, a tela fica preta primeiro. Sim. E ela vira um espelho. Sim. Quando você olha, você vai se ver. Então, Steve Jobs foi tão genial que ele conseguiu replicar isso e as pessoas usam sem saber. As fábricas copiaram, as pessoas usam. Agora, hoje, as pessoas não estão mais olhando para elas, né? Isso é verdade. Então, eu acho que as pessoas têm que olhar um pouquinho mais para elas. Por exemplo, outro dia eu perguntei para o site GPT quais eram os meus livros. Ele falou 12 livros. Nenhum era meu. Todos eram de outros colegas escritores. Sim. Essa inteligência, ela não é tão artificial e também não é tão inteligente. Antes de vir ao seu programa, eu perguntei ao site GPT, onde eu vou hoje? Ele disse, eu não sei. Então, eu estou te contando isso para você não atribuir tanto poder a algo que não tem tanto poder. O poder está na nossa decisão final. Nossa decisão final. Eu tenho aberto uma discussão nas minhas palestras, muito interessante. A primeira é, quem vai colocar o algoritmo na cadeia? Porque o algoritmo está errando muito. A gente vê muita coisa ruim acontecendo, não só coisas boas, tem coisa ruim que os algoritmos estão fazendo. Sim. E a segunda é a seguinte, a gente não pode permitir nunca que uma inteligência artificial tome uma decisão humana. Sim. Jamais. Ela não pode decidir. Ela não pode escolher qual é a melhor esposa para você. Ela não pode escolher qual é o melhor trabalho para você. Qual é a melhor religião para você. E ela não pode escolher também se aperta ou não o botão vermelho da confusão geral armamentista do mundo. Então, as decisões humanas têm que ser sempre humanas. Antes de você pedir uma decisão a uma inteligência artificial, tome você uma decisão humana. Será que a gente está preparado para isso? O que você acha? A gente precisa se preparar. Nós estamos delegando
Então hoje a pessoa, antes de fazer qualquer coisa, ela já usa o recurso, principalmente essas gerações, né? A geração Z, a geração beta, né? Que está chegando agora aí, é uma dependência muito grande. E sabe, Júnior, nós, seres humanos, chegamos até onde chegamos pelo desenvolvimento do nosso cognitivo. Nós saímos das cavernas e chegamos até aqui, nesse estúdio de televisão, ao longo de 10 milhões de anos, porque nós usamos o nosso desenvolvimento cognitivo. Sim. Hoje existe uma desestabilização do cognitivo das pessoas. Não pensam mais. Uma pesquisa recente aí que se trouxe que a nossa geração, para a geração anterior, nós perdemos 7 pontos no QI. Não só isso. Essa geração Z, ela perdeu quase 40% do vocabulário. Se você hoje, eu sinto isso todo dia, eu faço palestra em universidade, os jovens escrevem, a gente interage, a gente sente a falta de vocabulário nessa geração Z. Inclusive é um problema até dentro do mundo corporativo para eles. Sim. Porque hoje eles estão sendo demitidos praticamente de uma maneira que eles não esperavam. E as razões são essas. Primeiro, são impacientes. Segundo, pouco vocabulário, pouca discussão. Não consegue defender a sua opinião. Vou pegar o seu livro aqui, ó. Quer ver? Deixa eu ir até essa página, ó. Eu vou até aqui, pessoal, quer ver só? Aqui, tá? Hoje, um jovem, existe uma grande porcentagem de jovens que nunca leu 10 páginas de um livro. Você acredita? Talvez 5. Eles compram aqueles aplicativos 2 minutos, 3 minutos. Eu já vi, já. Como se realmente você pudesse aprender o que está num livro que o autor colocou ali em 2, 3 minutos. Existe uma outra preocupação muito grande que eu tenho debatido, que é o seguinte. A inteligência artificial, ela não cria futuro, ela é um grande banco de dados do passado. Sim. Quem criou esse passado? Fomos nós. A tudo que ela recorre na pesquisa dela, fomos nós. Recentemente, um quadro feito por inteligência artificial foi vendido por 13 milhões de dólares. Mas este quadro é o quê? É uma junção de muitos quadros de muitos artistas humanos. Se esse elemento, essa IA, trabalha com o passado, e a gente parar, não tem futuro. Olha que interessante, Sim. Nós não temos futuro. Nós não vamos deixar legado para discutir, porque a gente está trabalhando o passado. A gente parou de pensar, o nosso cognitivo estagnou. Então, e é perigosíssimo isso. Você tem cientistas hoje, em universidades americanas, por exemplo, que estão deixando de fazer artigos científicos para usar a inteligência artificial. Só que a inteligência artificial discute um artigo científico que já existe. Ela não discute um que pode mudar o futuro. Ela não consegue criar um fato. É como se eu dissesse assim para você agora. Nós estamos aqui sentados e eu digo para você, pede para a inteligência artificial opinar o que é que nós vamos fazer quando terminar essa entrevista. Eu posso ter decidido aqui com você almoçar aqui perto, tem ótimos restaurantes no entorno, mas ela não vai saber. Ela só vai saber que a gente foi almoçar se a gente sair para almoçar e postar. Sim. Aí você entregou um fato para ela. E me preocupa essa ausência de futuro. Sim. Não ter legado para discutir mais tarde, porque tudo está sendo direcionado para a inteligência artificial. Imagine você, Júnior, que a inteligência artificial diga hoje que Deus é um computador. Se isso permanece, daqui 10, 15 anos, a gente vai estar ajoelhado numa igreja na frente de um computador. Porque as gerações que estão chegando pegaram essa mentira que foi transformada em verdade. Sim. Esse é outro ponto. A inteligência artificial transforma muita mentira em verdade. No meu mundo, por exemplo, no mundo literário, recentemente eu tenho livros na Alemanha, houve uma polêmica muito grande lá sobre um livro didático infantil
onde diziam que as crianças brasileiras só sobrevivem revirando lixo. Olha só. Olha que informação. A gente vai continuar esse papo no próximo bloco. Daqui a pouco a gente volta. Estamos de volta aqui no programa Sou Bem Sucedido. Estamos recebendo hoje aqui César Romão. Ele trouxe o livro, esse aqui é meu, olha só, A Semente de Deus, o primeiro best-seller que foi lido pelo Papa Francisco e também mais de 51 países. Mas foi na Alemanha que falaram das crianças do Brasil? Isso, que as crianças brasileiras, num livro didático, deu um exemplo sobre crianças e disse que as crianças brasileiras só se alimentavam revirando lixo. A Embaixada Brasileira discutiu, indagou. Eles mudaram o livro no digital. O impresso não tem como, está espalhado lá. E olha a mudança que eles fizeram do digital, através da inteligência artificial. Nós pedimos desculpas a todos os cariocas que se sentiram... Então, nós não somos brasileiros, nós somos cariocas. A inteligência artificial. Não vou longe, uma prefeitura aqui do nosso amado Brasil, e esse livro chegou até mim, um livro didático de uma prefeitura. Eu recebi esse livro no final de uma palestra minha e achei muito interessante, porque neste livro didático feito pela inteligência artificial, do qual o tal secretário de Educação se gabou muito, o livro dizia que quem sancionou a Lei Áurea foi Dom Pedro I. Aí você pega essas crianças que chegaram agora, ela pega esse livro, ela vai achar que Dom Pedro I sancionou a Lei Áurea. Existem muitos questionamentos ainda que nós não podemos delegar dessa maneira, sem questionar. A minha geração, a sua, ainda é uma geração questionadora. Por quê? Porque a gente vem de um universo que construiu o legado. Essa geração que está aí não tem esse legado, eles não sabem se é verdade ou mentira. E ainda vou mais longe, né? Eu acho que essa falta de informação e de entender, porque assim, a gente questiona tal. O meu medo é de não ter construção de futuro, não ter visão de passado, de um passado de história, né, da vida, e ela vai ficar presa num limbo hoje, no presente. Romão, o que você acha? Não, a gente volta para o vazio. A gente volta para o nada. A matéria-prima de Deus é nada. Foi a matéria-prima dele. E a gente volta para o nada. A gente vai ficar numa situação de que é como se nós tivéssemos tido uma amnésia. Você tem uma ideia, a inteligência artificial lançada agora, aí, uma dessas inteligências, ela pega a minha imagem e a sua e pode colocar eu e você sendo preso num aeroporto nos Estados Unidos, com 10 quilos de cocaína cada um, tá certo? Junto com a polícia. E vou lhe dizer uma coisa, dificilmente alguém vai dizer que essa imagem é falsa. Olha o poder que as pessoas estão concedendo a uma inteligência artificial. Você sabe que veio aqui, entrevistei aqui o Christian Barbosa, ele mora nos Estados Unidos. Meu querido amigo. Você conhece o Christian? Conheço, dividimos muito palco juntos. Legal. E o Christian estava me dizendo que não tem mais volta a questão disso, da inteligência artificial. Aí se torna muito mais perigoso ainda, né? Exatamente. Por exemplo, Estados Unidos, onde o nosso querido Christian está. Existe a inteligência artificial lá nos Estados Unidos, em Nova York, que ela identifica, faz leitura facial. Então, lê o rosto das pessoas. Porém, existe um movimento agora lá, dos negros, que praticamente 20% dos negros estão sendo questionados e presos, e depois libertados, e alguns presos erroneamente. A inteligência artificial reconhece o cidadão como um criminoso, e ele não é um criminoso. Olha o perigo disso. Foram colocados aqui também em São Paulo, não foi? Eu esqueci o nome do Smart Cameras. Smart Cameras. Olha o perigo. Então, é legal, é bacana, precisa, tudo bem, mas até onde existe a verdade? Até onde você tem poder sobre a verdade? Porque ela pode criar uma mentira. Sim. Você pode estar caminhando com a sua família, a câmera te identifica, e aí, olha o trabalho que vai dar isso. Ave Maria. Entendeu? Então, nós não podemos dar esse poder.
Eu sou muito a favor agora, houve essa discussão recentemente, né, sobre a vigilância, né, e as restrições da inteligência artificial. É necessário. É claro, nós podemos criar aí uma série de ferramentas, mas precisa haver um controle disso. Por quê? Senão vira produto para o mal. O ser humano é craque nisso. É verdade. Você cria uma coisa para o bem, pessoal, você cria a inteligência artificial para ajudar na medicina, que na medicina, sem sombra de dúvida, exponencial, sim, espetacular. E aí alguém vai e usa para alguma outra coisa que não é nutritiva. Sim. Aqui no Brasil, você acha que o que falta para que o brasileiro possa ter mais foco? Você acha que isso está na educação? Isso está dentro de casa? É um conjunto de coisas? Aonde você acha que está faltando para que o brasileiro possa ter mais foco? Olha, quando eu converso com os meus leitores de fora do Brasil, alguns já conhecem o Brasil, né? E eu pergunto a eles assim, e aí, quando é que você volta? Não, já volto, tenho saudade do Brasil. O que mais você tem saudade aqui? Né? Eles falam assim, da esculhambação do brasileiro, que não leva nada a sério. Eles ficam inconformados como o brasileiro não leva nada a sério. Isso é verdade. Você acredita que hoje eu estava no mercado... Tem um alemão que falou assim para mim, ele é muito interessante, né? Ele falou assim, ele até decorou em português, né? Ele falou assim, Romão, brasileiro esculhambado. O brasileiro, ele pega algo tão importante e transforma em piada. É o rei do meme no mundo hoje. Sim. Não tem país que faz mais meme que o nosso aqui. Estava no mercado ontem, e fui à noite no mercado com a minha esposa, e aí a gente foi perto da hora de fechar, né? Eu fechava às 20 horas, e aí a gente lá, e aí quando vai fechar, vai todo mundo pro caixa. E todos os caixas, olha, sem mentira nenhuma, tinha umas 20, 30 pessoas assim. Assim, sem exagero. E aí tem as filas preferenciais, que onde tem os idosos, as pessoas que são PCDs e tal. Essas filas também enormes. E a gente percebeu que tinha muitas pessoas nessas filas que não eram idosas, que não eram PCD. A minha esposa, ela é PCD, ela tem um problema de coluna grave, ela não aguenta ficar muito tempo de pé. E aí eu fui questionar o mercado. Falei assim, olha, todas essas pessoas que estão nessa fila também são preferenciais? A gente não pode questionar. Aí eu fui questionar. Falei assim, gente, todos vocês são... Estou perguntando porque tem gente idosa que está lá no fim da fila, todo mundo tirando sal, tipo assim, eu tô na vantagem, entendeu? Tipo, você percebe que assim, não se leva a sério o outro. Não sei se você entende o que eu quero dizer. Isso é uma cultura que nós precisamos frear imediatamente e mudar. Eu já assisti discussão em fila de idoso, né, tirando carteirinha de identidade e mostrando que eu tenho mais idade que você, então eu tenho que ficar eu tenho 70, eu já tenho 80, eu sou mais idoso. Né? Eu vou te contar uma vez, uma vez eu saí pela costa ali da Europa, fui parar na Suíça, logo que cheguei na cidade, a Suíça já tinha parquímetro naquela época, né? E aí tinha uma loja de câmbio, eu falei, vou trocar aqui um dinheirinho, né? Pegar umas moedas e já colocar no parquinho. Então eu desci do carro e fui em direção à loja, alguém bateu no meu ombro, né? Viu a placa do meu carro, viu que eu não era de lá e falou assim para mim, você esqueceu de colocar a moeda no parquímetro. Falei, eu sei, eu vou ali trocar e já coloco. Ele, não pode. Não pode parar e não colocar a moeda no parquímetro. Olha, eu tenho umas moedas aqui, eu vou colocar no parquímetro para você, e os próximos lugares que você parar, coloque a moeda. Falei, então espere eu trocar. Ele falou, não precisa, seja bem-vindo a Zurique. Quer dizer, então a cultura nossa, ela ainda é muito tupiniquim. O respeito ao próximo é muito tupiniquim. Nós precisamos melhorar muito. As pessoas, o brasileiro é muito individualista. Basta você dizer alguma coisa que vai faltar pasta de dente.
Daqui 5 minutos não tem. O cara vai fazer um estoque de 1.000 pastas de dente. Ele não vai usar 10, mas ele compra 1.000. Então nós precisamos ter mais compaixão. O brasileiro não tem compaixão. Nós precisamos... O que é compaixão? É você sentir a dor do outro, sentir a posição do outro. O Brasil é um país que as pessoas fazem doação e quem recebe essa doação vende a doação. Sim. O que aconteceu no Rio Grande do Sul. Sim. Né? Eu luto muito para tentar mudar isso, tanto nos meus livros como nas minhas palestras. É um grande desafio. É um grande desafio. Tanto que nos seus livros eu percebi, eu tive a oportunidade, já ganhei um livro seu, e eu percebi muito dentro dessa leitura a questão desse movimento, de mexer no comportamento, de mexer na espiritualidade, ou seja, você faz esse toque. Isso é uma forma sua de escrever, de você, olha, mexe no seu comportamento, você pode mexer na sua espiritualidade, você mexer o ser humano de um todo? Eu acho que essa é uma característica que eu tenho, intrínseca, né? Sim. Por exemplo, o brasileiro tem muito essa conversa de eu te perdoo. O brasileiro é louco para perdoar. Né? Então, uma vez numa palestra saiu até uma questão sobre isso, né? A pessoa levantou e falou: Romão, mas eu sou espiritualizado, eu perdoo. Eu falei: olha, eu vou te dar uma outra versão do seu perdão e o de todos aqui que perdoam. Ah, mas segura aí. Ele vai dar essa versão do perdão. Ó, você tem que aprender sobre isso. Você espera só um pouquinho. A gente vai para o rápido intervalo e a gente já volta. Eu acho melhor você ensinar de novo, porque você deu pra frente e ficou... Ah, tá bom, tá bom. Pode ir? Pode. Segura um pouquinho aí que você tem que aprender um pouco sobre perdão também. O que você acha? Então, você tem que aprender um pouquinho mais desse significado como eu. No próximo bloco a gente vai falar um pouquinho. Estamos de volta aqui no programa Sou Bem Sucedido. Estamos recebendo aqui hoje César Romão. César, os seus livros estão em todas as plataformas digitais? Todas elas. Você encontra César Romão aí para todo lado. Basta você digitar. O meu nome já aparece em todos os livros. Gente, vale a pena. Ó, os livros dele, é aquele autor que vale a pena você ter a coleçãozinha, assim, ó, vale a pena. Inclusive, se você lê em outros idiomas, né, você pode adquirir pela Amazon. Legal. E falando sobre o perdão, continua a história que eu achei bem interessante. Então, uma pessoa na palestra, a gente fala assim: olha, Romão, eu sou espiritualizado. Eu perdoo as pessoas. Aí eu também. Acontece o seguinte: olha que tragédia essa história do brasileiro, né, que gosta de perdoar. Quando você perdoa, você já cometeu um pecado antes. Você julgou. Sim. O julgamento, entre aspas, é um pecado. Uhum. Você fez uma coisa errada. Então quem és tu para perdoar? Né? Você é um juiz. Você julgou, então você já errou. Sabe como é que eu vejo o comportamento do brasileiro? Júnior, Jesus só entrou no barco de Pedro porque o barco estava vazio. Porque se tivesse cheio, Pedro não deixaria entrar. As pessoas só procuram a espiritualidade quando elas estão vazias nos seus negócios, na sua saúde, no seu relacionamento, quando elas estão com algum problema. É verdade. Acho que Pedro nem ouviria ele se tivesse com o barco cheio. Se tivesse com o barco cheio, ele: fica aí, meu amigo, tá tudo bem por aqui. Sim. As pessoas aqui no Brasil, o brasileiro, o meu povo, quando está com o barco cheio, ignora a compaixão. Ignora o amor do outro, a amizade do outro. Ignora até a necessidade do outro. As pessoas só buscam as coisas da alma quando o barco está vazio, quando ela está com algum problema. É verdade. Aí elas vão lá na sua crença e negociam a crença, né? Porque também tem essa. A maioria das pessoas vai buscar a sua crença para fazer uma troca. Sim. Ela não vai pela crença. Vai barganhar, né? Vai trocar. Olha, estou aqui hoje, vim pedir para eu arrumar um emprego.
Eu estou aqui hoje, eu vim, sempre vem pedir. Esse é o brasileiro. Tem mudança? Tem. Mas tem muito trabalho. E tem pouca gente fazendo esse trabalho. Sim. A gente precisa de mais soldados. Não, e que é legal o que você está falando, e é muita verdade, né? Porque se a gente se arrepende, a primeira coisa que tem que vir no nosso coração é o desejo de reparação. Exato. E as pessoas nem lembram disso na hora de perdoar, ou de pedir perdão, ou de perdoar. A reparação, né? Aquela coisa do eu não me desculpo, eu fiz, está feito. Né? Então nós ainda temos que crescer muito na alma. O Brasil é um país maravilhoso, mas nós ainda temos que aparar arestas aqui de todas as maneiras, principalmente relacionada a coisas da alma. Sim. E olha que o Brasil é um país bem religioso, mas talvez não entendeu a profundidade que isso tem que ser vivido. Religioso entre aspas. Nós somos o segundo maior país católico do mundo, né? Primeiro a Itália. Eu estava com meu filho, ele na época estava fazendo a primeira comunhão. E aí as pessoas saindo da igreja, todo mundo rezou, todo mundo orou, cantou. Na saída, o estacionamento é aquele estacionamento de igreja, comunitário. Né? As pessoas param o carro onde dá, e depois todo mundo sai junto da igreja e cada carro vai saindo e vai indo embora. É normal isso. 10 minutos, tá vazio o estacionamento. Sim. Meu amigo João, eu vi uma pancadaria nesse estacionamento. Aí o meu filho falou, nossa pai, meu filho, é pequeno na época, pai, acabou de sair da igreja. Então é assim, as pessoas estão lá de corpo, mas não de alma. Isso é preocupante, né? Porque se a gente for estender isso, elas estão de corpo, ou estão de alma. Hoje a gente vê muitos casais que estão na mesma casa, estão de mesmos corpos. Separados. Separar. É tão grave isso, né? Eu vejo que falta isso, sabe? As pessoas precisam montar essa integração. Também é. Sabe? Primeiro, caminhar na sombra das suas palavras. Então, se você vai exercitar a sua crença, ótimo, tudo bem. Mas agora, quando você sair do local do exercício da sua crença, você tem que seguir as suas palavras. Boa, é difícil, claro que é. Mas é o que tem que ser feito. Eu não consigo, corrige, ajusta. A nave Apollo, até chegar na Lua, ficou praticamente 70% do tempo fora de rota. E aí vai ajustando, vai arrumando a rota. Esse é o nosso destino, né? Consertar essa rota. Tá faltando palavras, né? As pessoas, às vezes, é interessante isso, né? É uma vivência aquilo que você falou, é uma vivência que está aqui dentro, mas que não está botando em prática, né? É o praticar, é o exercício. E nós aprendemos isso. O próprio Cristo mesmo nos ensinou muito isso. A ida dele ao deserto nos ensina muito sobre isso. Mostra que ele não era perfeito, ele precisava ser submetido a desafios. Sim. Para saber até onde a crença dele realmente poderia guiá-lo. A gente passa por isso. Mas e a sua disposição para vencer isso? O sim do seu coração é maior que o não do mundo. As pessoas estão se entregando ao não do mundo e não estão seguindo o sim do seu coração. Elas estão indo para onde todos vão. Estão fazendo o que todos fazem. Estão indo, todos vão. Você já foi. Tá todo mundo indo lá. Todo mundo é perigoso demais. E onde é que fica a sua individualidade? Exatamente. Por que você tem que fazer o que todo mundo faz? A mediocridade é perigosa, né? Recentemente, agora, tem uma semana, uma pessoa numa palestra falou assim para mim: Romão, você não vai a restaurante? Você não viaja? Você não faz outras coisas, a não ser escrever e dar palestra? Eu falei, faço. Ele falou, por que não está no seu Instagram? Eu falei, porque não te interessa, não interessa para ninguém. Minha vida, a sua vida, não interessa para minha família, para os meus amigos. Né? Por que eu tenho que ficar postando cada restaurante que eu vou? O que isso acrescenta? Eu não sou
crítico gastronômico. Se eu fosse, é o meu trabalho. Eu acho que é importante as pessoas dividirem o seu trabalho, né? Existe muita cobrança hipócrita dessa sociedade hoje. Sim. E muita gente se rende. Eu tenho alunos que às vezes falam, Romão, estão me cobrando eu andar no parque tomando sorvete e mandando uma mensagem. Então, estão me cobrando. É como se tivesse a obrigatoriedade você é obrigado a ostentar, né? Exatamente. É obrigado a ostentar. Então, a gente tem que ostentar os nossos princípios, os nossos valores. O que são princípios? O que são valores? Os valores são as coisas pelas quais você daria a sua vida. Os princípios é a maneira com a qual você vai defender as coisas que você daria a sua vida. Então, se a tua família é um dos seus valores, você daria a sua vida por ela, você tem que ter procedimentos que protejam essa família. Se os teus amigos são um dos seus valores, você tem que ter procedimento que proteja os seus amigos. A gente está muito desalinhado entre os nossos princípios e os nossos valores. A gente está deixando a coluna do meio, né? A coluna do mundo, tomar conta. E eu acredito que as pessoas vão perdendo o seu modo de ser, o seu caráter, eles se desviam da sua própria missão, do foco da sua missão de existência. Sim. Talvez aí você esteja sendo convidado hoje a voltar a ter autonomia sobre a sua vida. Você valorizar as suas escolhas, os seus desejos e não deixar que nada, ninguém, nenhuma inteligência artificial ou as pessoas, elas tomem as decisões por você, mas que você pegue autonomia e que você possa ter mais foco e disciplina. Mas olha só, estou aqui com o livro de César Romão, A Semente de Deus. Você encontra aí nas plataformas digitais, não só esse livro, mas fora esse, mais 20 livros, não é isso? Tem mais, fora esse 24 livros. 24, né? 24, estou aqui com 21 na cabeça. Então, vale a pena. Meu amigo, que alegria te receber aqui de novo. Imenso, poxa, que alegria. Você sabe o quanto eu te admiro, poxa, admiro o seu trabalho. Verdadeiro. Você é um jardineiro do bem. Obrigado. Né? Que é um modelo de soldado que está faltando no mundo aí. Tem vários, mas precisa muito mais. Obrigado. Você me inspira bastante aí nas suas palestras, nos seus livros, e muito obrigado. Obrigado, você está aqui. Então, olha só, todo domingo temos um encontro marcado aqui no programa Sou Bem Sucedido. Olha, esse programa acabou agora de subir lá para as nossas plataformas no YouTube. Você pode pegar esse programa e compartilhar para as pessoas que você conhece, que precisa aí ter foco, ter disciplina e entender um pouquinho mais o valor da vida, tá bom? Até semana que vem, um abraço pessoal e tchau!